pessoal, estou feliz por mais uma vez nos encontrarmos para refletir um pouco sobre o nosso comportamento cristão. Falar que somos de Cristo é fácil, mas viver conforme Cristo quer que a gente viva, como Ele viveu, sabendo lidar com todas as situações, as mais difíceis, as mais amargas e as mais suaves, com o mesmo amor, com a mesma dedicação. Isso não é fácil, mas nós devemos aprender. Para isso, Jesus nos ensinou e Ele continua nos ensinando todos os dias. Hoje, nosso tema é o que mesmo? Propósito da família, né? Propósito. Se nós estamos falando sobre o sacramento do matrimônio, qual é o propósito maior que existe dentro desse sacramento de amor? Então, hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre o propósito que nós devemos ter nas nossas decisões quanto a aceitar ou não aceitar essa vida familiar que Deus nos propõe. Quer começar? Sim. Então, Dilce, oi pessoal, aqui é Flávio, tudo bem? É bom nos encontrarmos novamente e hoje é o sétimo item de como viver bem dentro da família. Então a gente está falando muito 7 encontros aqui sobre família e nesses vídeos a gente veio falar de vários aspectos que é necessário dentro da família para que ela fique cada vez mais forte e cresça em amor, em intimidade com Deus. E hoje, falando de propósito, Dilce, a gente vê que Deus tem um propósito na vida de cada um de nós, né? E os seus sacramentos, todos eles, esse sinal de Deus na vida do ser humano, ele traz em si uma proposta de vida, né? Um propósito. Dentro da família, então, esse propósito, se eu pegar aqui, por exemplo, em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, nós vamos ver que a palavra diz assim: porque eu bem sei os planos que tenho a vosso respeito. Isso é Deus falando com cada um de nós, né? E ele diz ainda mais, Deus tem planos de paz e não de mal, para dar para nós um futuro e uma esperança. Dentro da família, então, o cônjuge e os filhos devem ter dentro de si um propósito de vida também. Porque nós não podemos viver, Dilce, um dia após o outro, sem um plano, sem um sonho, ou como diz aquela música, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, e seja o que Deus quiser, sem rumo, sem destino, sem nada, né? Ou muitas vezes, às vezes só fazendo peso na terra, né? Temos que ter um propósito profissional, um propósito na vida familiar, um propósito na vida espiritual, sempre visando o quê? O desenvolvimento, sempre o crescimento. Quando fala em prosperidade, as pessoas logo arregalam os olhos, pensam que é teologia da libertação, né? Mas não é. Prosperidade, o que é? Você crescer, você se desenvolver em tudo, né? Principalmente espiritualmente, criar laços fortes de amor e de amizade, mas primeiramente dentro da família. Isso é muito importante. Quando no Gênesis, quando Deus está falando sobre o casal, sobre a relação homem e mulher, ele fala: crescei e multiplicar. E esse crescer não é o crescer que a gente pensa na estatura ou na gordura, não é isso não. É crescer no seu aspecto humano, é estar contente com você mesmo, satisfeito com o seu progresso, e esse progresso, essa satisfação não vem sozinha. É preciso de ter a colaboração do outro. E não é só o homem quem tem planos para crescer na vida. A mulher também tem. E o marido deve também orientar esse crescimento, vamos dizer assim, é um crescimento pessoal, não é espiritual só.
O crescimento espiritual, ele está ligado ao nosso crescimento pessoal. Se eu acredito que Deus quer só meu bem, assim como o Flávio leu em Isaías, se Deus tem uma proposta de bem para mim, Ele sabe que se eu estiver satisfeita comigo mesmo, com o que eu sou como humana, uma pessoa humana na Terra, eu vou agradar muito mais a Deus, porque tudo que eu sou e tudo que eu tenho vem das mãos de Deus. E esse vir das mãos de Deus tem a colaboração do meu companheiro ou da minha companheira. Se um dos dois se negar, não há propósito que vá adiante. Quando um homem fala em comprar a casa própria, ele deve propor para a mulher e para os filhos, porque é um conjunto de família que vai se juntar, se espremer, se economizar para poder realizar esse sonho. Porque ninguém nasce com os bolsos cheios de dinheiro, não. Nós temos que lutar por aquilo que nós precisamos e queremos conquistar. E se não tiver a ajuda familiar, a mulher, o marido e os filhos juntos para lutar por igual, o plano fracassa. Por isso que é bom, é muito bom a gente lembrar do propósito principal do casamento, que foi o juramento que foi feito diante do altar. Eu te prometo ser fiel na saúde e na doença. Se não houver esse propósito de ser fiel, fiel mesmo, eu te amo, não me importa se você está doente ou se está sadio. Não me importa se você está ganhando dinheiro ou não está. O que importa é que eu estou forte e vou te ajudar. Isso é propósito que está dentro da promessa que foi feita, o juramento que foi feito. E assim, os dois crescem em amor, harmonia e prosperidade. Concorda? Sim, muito bem. E também, dona Dilce, em Romanos, no capítulo 8, acho que o versículo, se não me engano, 28, diz assim, que Deus, sabemos que Deus age, né? Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e também dos que foram chamados segundo o seu propósito, tá? Então, a senhora bem diz, qual que é o propósito do meu casamento? Por que eu casei? Para que eu casei? E essas perguntas devem ser feitas antes do casamento, devem ser respondidas pelo menos antes do casamento. Por que eu vou casar? Para que eu vou casar, né? Quantos filhos eu vou ter? Qual que é o propósito desse meu casamento? Ele vai agradar a Deus ou não? Então todas essas perguntas devem ser feitas antes e depois, após o matrimônio, esse propósito deve ser sempre renovado, né, Dilce? Sempre novos propósitos. Para quê? Para que você e a família cresça e seja forte. Os filhos estejam também bem assim estruturados, com uma base bem sólida, com um propósito já de vida para sempre, em primeiro lugar, né? Lógico, agradar a Deus, né? Porque para isso que nós vivemos, fomos criados. E também diz nessa parte do Romano, nessa leitura que eu falei, capítulo 8 da carta de São Paulo aos Romanos, diz que Deus trabalha assim todas as circunstâncias, né, para realizar, Dilce, seu propósito nas nossas vidas, né, nas pessoas que o amam. Todos aqueles que amam a Deus, Deus trabalha também um propósito que inclui tanto coisas boas como coisas difíceis também. E as pessoas muitas vezes só querem as coisas boas, né? E a vida é feita de coisas boas e coisas não tão boas assim, porque nem tudo nos agrada, né? Nem tudo nos agrada. Às vezes a gente só quer aquilo que nos agrada, só quer ouvir aquilo que nos agrada, né? Só busca aquilo que nos faz bem, mas muitas vezes a gente tem que fazer aquilo que não nos agrada também, para um bem maior, né? Principalmente para aqueles que estão em nossa casa. Né? E a gente precisa muito, muito, muito mesmo, acima de tudo, fazer a vontade de Deus, né?
E aí o que a senhora acha dessas coisas, sobre o propósito? É importante mesmo? Nós deixamos esse tópico por final, né? A família realmente precisa ter propósito, ou hoje em dia a senhora acha que as pessoas não pensam muito nisso, não tem o propósito ligado ao plano, o propósito ligado a um planejamento familiar? Como que a senhora vê isso hoje em dia? Tá russo, viu? A gente fica. Às vezes a gente pensa assim: a vida é feita de sonhos e ilusão. E não é verdade. Ter sonhos é a coisa melhor do mundo. Todos nós devemos sonhar e fazer de tudo para que os nossos sonhos se realizem. Agora, quando um sonho não é bem planejado, quando ele não é bem aceito pelo outro, ele se torna um pesadelo. Ele se torna um pesadelo. E depois, às vezes, a gente culpa Deus. Não tive ajuda, Deus não quis que eu fizesse, às vezes não estava no plano de Deus, Deus não quer que eu faça, não é isso não. Deus está sempre do nosso lado e Ele nos dá força, inteligência e discernimento para a gente fazer o que é melhor para nós. Às vezes a gente só quer agradecer, como o Flávio disse, coisas boas. E se acontece um contratempo, a gente já acha que Deus abandonou. E não é isso não. A vida é feita de altos e baixos. Se eu não souber realizar o meu sonho da mesma forma que eu sei contornar os empecilhos que vêm, eu não vou ser feliz. A vida é feita de obstáculos e todos nós temos força suficiente para superar os obstáculos. Basta acreditar em Deus, acreditar no que Ele nos ensinou e no que Ele espera para a gente viver nessa união a dois para formar uma família. Cada filho é uma bênção de Deus, é um dom de Deus. E muitas vezes, agora eu vou tocar num ponto muito sério, muitas vezes famílias boas, cristãs, que educam os filhos direitinho, tudo bem, e de repente o menino passa da adolescência para a pré-juventude e se infiltra em companhias nada agradáveis. E isso parece que vai destruir a família. É hora de joelhar, é hora de curvar-se diante de Deus e pedir auxílio. Auxílio desesperado, porque se Deus não intervir, nós não damos conta da situação. O mundo está de pernas para o ar. E por que está assim? A gente só ouve falar em ganância, dinheiro, fortuna, todo mundo quer, o meu filho vai nascer, vai ser jogador de futebol, a minha filha só vai ser modelo, é só isso que nós pensamos. E fazemos de tudo para que eles cresçam assim, tornando pessoas egoístas e que pensam só em si mesmas. E são presas fáceis para o demônio. Então, nós devemos tomar cuidado com o projeto de Deus, o que nós prometemos no casamento, os sonhos que nós tivemos quando éramos noivos e como nós estamos realizando. É sempre olhar um para o outro e se desejar. Eu te amo e quero ver você feliz. E ele também olhar para você e falar, eu também te amo e quero que você seja a mulher mais feliz. E isso, enquanto um trabalhar pela felicidade do outro, esse é o propósito principal do casamento. É verdade. E em Provérbios, eu quero falar uma última leitura de Provérbios, dona Dilce, 16, 9. Diz assim: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Né? Essa leitura vem falar assim, justamente isso que você falou, né? Que não tem um propósito que dá para deixar Deus do lado de fora, né? Ele tem que ser incluído no propósito do casal, da família em si, porque Jesus mesmo diz, né? Sem mim nada podereis fazer.
Então, incluir Deus nos seus propósitos, no seu caminho, justamente Jesus, que é o caminho, né? Não adianta nós queremos dar passos sem o caminho, que é Jesus. E aqui, Dona Vilsa, eu vou me despedindo, falando assim, que embora as pessoas façam planos ou propósitos, final é guiado por Deus, sempre, sempre. Isso mostra pra gente a importância de confiar em Deus para a direção da nossa vida, seja qual for que a gente queira tomar. Queira que todos nós possamos ter um propósito mais firme mesmo, um propósito muito firme, Dona Dilce, de ser cidadão do céu, de chegar à plenitude da glória de Deus no final da nossa peregrinação aqui na Terra. Esse deve ser um propósito maior, e o casal deve ensinar isso também aos seus filhos, né? De ser e buscar a santidade, porque foi para isso que nós nascemos, para ser santos. Que Deus nos abençoe e até a próxima. Tchau. Também quero desejar para vocês toda a felicidade do mundo.